Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre começa o podcast assim, porque a gente nunca sabe em qual horário vocês vão estar nos assistindo, nos ouvindo. Hoje eu estou aqui com 2 Thiagos, né? Não satisfeita com um, arrumei logo 2 para a gente bater um papo super legal sobre TDAH, compulsão alimentar, distúrbios alimentares, cansaço, fadiga e o que mais vocês precisarem que a gente fale, a gente vai falar aqui hoje. Então, queria apresentar primeiro os 2 Thiagos, o Dr. Thiago Hesker, que é neurocirurgião, e o Dr. Thiago Rodrigo, que é psiquiatra. Podem falar um pouquinho sobre vocês, meninos. Então, a doutora Ana já falou um pouquinho, eu sou neurocirurgião, atuo basicamente com a área pediátrica e também com o tratamento da dor, e estou aqui para dividir um pouquinho da minha experiência, né, e aprender muito com os colegas, isso é o mais importante. Bom, meu nome é Thiago Rodrigo, sou um médico psiquiatra. Quero agradecer a Ana pelo convite e dizer que estou satisfeito de poder estar aprendendo aqui tanto com ela, tanto com o Dr. Thiago, porque é sempre importante, né, esse contínuo do aprendizado. Eu trabalho na psiquiatria, mais especificamente hoje, voltado para o mundo do TDAH no adulto. E vamos começar falando sobre esse TDAH, né? Eu chamo o Dr. Thiago Rodrigo de Tiagão, que é meu amigo de faculdade, gente, né? Muitos anos de estrada, né, Vai revelar a idade. Não vamos revelar a idade aqui, mas hoje, assim, eu tenho o orgulho, nem a honra de poder falar para todo mundo que você é a maior referência em tratamento do TDAH. Tanto aqui em Belo Horizonte, quanto a nível do nosso estado e a nível de Brasil. Então, eu tenho muitos pacientes que quando chegam até o meu consultório, já te seguem, e quando eu falo que eu sou sua amiga, eles, nossa, você é amiga do Dr. Thiago, que virou uma grande referência para a gente no tratamento da doença. E eu queria trocar uma ideia com você sobre esses principais mitos relacionados ao TDAH, porque hoje em dia a gente sabe que tem aumentado muito o diagnóstico, talvez pela procura realmente de um diagnóstico, mas nem sempre esse diagnóstico do TDAH, né, é tão fiel, é tão fidedigno assim. Os pacientes já chegam afirmando que eles têm um TDAH. Então, conta pra gente um pouquinho assim, sobre o diagnóstico da doença, como a gente começa a reconhecer os primeiros sinais e sintomas dessa doença na infância, quem só percebe esses sintomas, esses sinais na vida adulta, se isso realmente é verdade, como é que é feito, né, assim, esse diagnóstico, esse rastreio? Excelente pergunta. Bom, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, é um transtorno mental que atinge milhões de pessoas ao redor do mundo. Estima-se, né, que de 5 a 8% da população tem esse problema. Então, o próprio nome já diz, né, o déficit de atenção e a hiperatividade, só que ele não reflete direito o backstage que eu falo, o por detrás, né, que tem muitas coisas que eu vou falar ao longo desse podcast. Mas é um transtorno mental que é considerado neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa já nasce assim. Então, ela apresenta esses sinais, esses sintomas na infância. O diagnóstico mais usual é a partir dos 5 anos de idade, né? Porque a gente começa a ter um diagnóstico melhor ali na infância. E quando a gente pega o adulto que não teve esse diagnóstico, né, a gente desconfia, e a gente faz aquela avaliação dele, tem que ter apresentado alguns dos sintomas antes dos 12 anos, na infância. Tá? Então, o TDAH é aquela pessoa que ela tem um problema cerebral, tá, gente? Lembrar que o cérebro é um órgão também. Uhum. Então, a pessoa tem um problema ali, onde ela vai ter uma dificuldade de memória, dificuldade de focar, de prestar atenção, manter a atenção, né, de sustentar isso ao longo do tempo. E isso vai ter desdobramentos horríveis para a pessoa, porque ela vai ter dificuldade de aprender, ela vai ter dificuldade de se relacionar, né? O cérebro ele precisa, né, desse estímulo, que é a questão da educação, da escola. Então ele começa a apresentar essa dificuldade já na escola, né, da desatenção, e a pessoa às vezes não consegue ficar interessada naquela matéria porque tem dificuldade de aprender, e isso começa a gerar problemas, né? Só que como hoje que a educação está sendo mais divulgada, né, está sendo mais acessível, mas até então
era aquela criança que o povo falava assim, é porque não se esforça, porque a pessoa ela quer bagunçar. Ainda tem a hiperatividade, que era o terror da escola. Então, da pessoa não conseguir ficar quieta, não conseguir ficar parada. E você vê, gente, que não é algo bobo, que a criança às vezes sofre, ela quer ficar sentada ali, mas não consegue, ela levanta, ela senta no chão, não consegue. Isso também, por si só, já piora o processo de aprendizado, porque você consegue ficar quieto para poder aprender, né? E temos a questão da própria impulsividade. Então, a pessoa ela pode ser compulsiva, ela pode ser mais agressiva em alguns momentos, porque tem também um componente impulsivo. Só que, para ter o diagnóstico, você não precisa ter todos esses fatores. Então, a gente tem um TDAH que a gente fala que é o desatento, que apresenta só a questão da desatenção, mas temos o outro, onde tem a hiperatividade e a impulsividade, o que cai por terra, o que a pessoa vira e fala. A pessoa tem que ter tido reprovação na escola. A pessoa tem que ser, aquela palavrinha que o povo adora falar, burra, onde não é bem assim. A pessoa pode ser super inteligente, ela ter outros problemas que também pode entrar no diagnóstico do TDAH. E tem, a gente fala que o TDAH misto, né, com tanto a parte da desatenção e também da hiperatividade e impulsividade. Então, a gente hoje trabalha mais com esse espectro, né? E hoje está se falando muito, primeiro, a psiquiatria costuma ser um tabu. Então, quando você fala em depressão, quando você fala em ansiedade, você está trabalhando com o tabu da pessoa esquecer que o cérebro é um órgão e achar que é falta de Deus, falta de força de vontade, e a pessoa acha que é por vontade dela mesma de poder sair desse meio, quando na verdade é uma questão do cérebro mesmo. E o TDAH, gente, por ser um transtorno de neurodesenvolvimento, lembrar de que a criança, né, ela nasce com isso e a maior parte vai apresentando os sintomas ao longo da vida. Só que muitas delas não foram diagnosticadas ainda na infância e na adolescência. Então, você passa por esse processo, né? E muita gente está sendo diagnosticada hoje na questão do adulto porque não tiveram a oportunidade, tanto de especialistas que não se atentaram a isso, né? Quanto também os pais, a escola também não entender que pode existir um problema mental e isso acabar refletindo e a pessoa ter um diagnóstico mais tardio. Então, isso gera um problema assim, muito grande. Mas, como você falou, está chegando muita gente falando sobre TDAH, CL, não é? Na verdade, gente, déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade não é patognomônico, ou seja, não é sinônimo de TDAH. Quando você vai no médico, né, no psiquiatra ou no neuro responsável, a gente vai avaliar a vida como um todo, desde a infância, fazer uma operação pente fino e descartar outros problemas que também levam à desatenção. Muitas vezes tem um problema específico na escola, e isso por si só, né, aquele garoto que está perturbando, então você fica com medo de estar ali, isso leva a uma desatenção. A questão alimentar, né, a pessoa pode ter isso também, um problema do sono. Então, o diagnóstico de TDAH ele é clínico e você vai descartando outros problemas que podem levar à desatenção também. Então, por isso que é importante que a pessoa passe para uma avaliação médica criteriosa para poder descartar os outros problemas que podem simular o TDAH até chegar no diagnóstico adequado. Então, muita gente pode falar que tem, mas, na verdade, você tem que fazer uma operação, né, de investigação para saber o que realmente essa pessoa tem. Aproveitando esse gancho do Tiagão, doutora Ana, eu sou neurocirurgião, né, como vocês ouviram aí na minha apresentação, mas existe realmente o tabu da psiquiatria, né, então esse eu acho que é um dos motivos legais de eu estar aqui para poder falar para vocês. Como eu atuo muito na área pediátrica, eu recebo mães, né, que levam seus filhos e justamente para dizer, olha, meu filho está com problema na escola. E aí a gente, na investigação, né, aventando todo o histórico familiar e também algumas vezes informações da professora, tudo mais, a gente vê que existe essa hipótese. Então, abrindo o leque, né, não só da psiquiatria, a gente vê nas outras especialidades também, às vezes até um temor, né, pela coisa antiga do psiquiatra, né, antigamente a gente pensava que era médico só que tratava pessoas que tinham problemas mentais mais graves, digamos assim, mas hoje em dia a gente tem, né, esses transtornos que são os transtornos de desenvolvimento e que muitas vezes geram um problema na qualidade de vida e até no desenvolvimento dessas crianças, que é muito importante, né? A gente vê muito assim, as pessoas que convivem com esses transtornos ao longo da vida, na infância, na adolescência, imagina o sofrimento que é.
né? E aí, quando chega na idade adulta, que começam a perceber, começam a ter essas orientações, receber essas informações de que talvez, né, elas tenham algum transtorno do neurodesenvolvimento e que nunca foi tratado, geralmente, quando chega isso na idade adulta, essas pessoas já passaram por uma carga de sofrimento muito grande. Eu percebo no consultório de nutrologia, quando a gente começa a investigar alguma coisa relacionada ao passado desses pacientes, a gente vê que eles já chegam para a gente muitas vezes com quadros associados, comorbidades associadas, né? Depressão, ansiedade, muitos transtornos do sono, até mesmo os transtornos alimentares. Vocês percebem muito isso na prática clínica de vocês? Esses pacientes chegam geralmente só com o diagnóstico, vocês vão fazer esse pente fino para ter esse diagnóstico do TDAH, ou eles já chegam com mais comorbidades associadas? Porque eu imagino que o prejuízo ao longo da vida seja muito grande. No consultório da psiquiatria, o que a gente recebe hoje, muitas vezes é o paciente que está buscando ajuda, quando a gente vai ver, é pela comorbidade. Uhum. Então, quando a gente vai investigar, a pessoa assim, vem com um quadro de depressão, vem com um quadro de problemas do sono, vem com um quadro da compulsão alimentar, por exemplo. Quando você vai investigando com o tempo, a gente vai vendo assim, opa, pode ter algo maior, ser literalmente a ponta do iceberg. Quando você investiga, tem algo a mais. Uhum. Então, muitas das vezes a pessoa não chega e fala assim, porque eu tenho o TDAH ou porque eu tenho transtorno do espectro autista. Não, ele chega, na verdade, com a comorbidade, né? E quando a gente vai investigar melhor, né, clinicamente, a gente descobre que tem algo a mais nisso. Uhum. Eu divido a minha opinião, né, com o Dr. Tiago. Eu acredito muito que os pacientes vêm pela comorbidade, né? Em especial, para mim, são ansiedade e depressão, são as principais. E justificam, né, a queixa baseado nesses sintomas. E aí, a partir da investigação, é que a gente acaba chegando na raiz do problema, né? A gente vê que não é dali, não é aquele problema momentâneo, já vem de muito tempo e vai causando uma série de distúrbios durante toda a vida do paciente. E o contrário, vocês percebem que acontece também? Muitas vezes é um paciente que tem uma ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada ou uma depressão, mas ele chega achando que ele tem um TDAH, porque eles pegam essas informações muitas vezes soltas de que, não estou concentrando, meu sono não está bom, estou desatento. Isso também chega? Um paciente que afirma que tem um diagnóstico de TDAH, porque no meu consultório isso também acontece. Eles chegam e falam, eu acho que eu tenho TDAH porque eu tenho isso, isso e isso. Mas muitas vezes é uma característica de outra comorbidade que ele está querendo negar. Isso acontece? Eu acho que o Thiago deve ter a mesma assim, visão que eu tenho nesse sentido. Os transtornos mentais eu acho que são os principais, né, nesse caso. Eu acho que o TDAH ele se tornou mais conhecido, né, nos últimos anos em virtude da informação mesmo, da tecnologia. A gente está vendo mídia social falando muito sobre isso e os pacientes eles buscam a informação. Então, às vezes, eles já juntam todas essas informações e dizem, não, eu tenho isso. Mas muitas vezes o problema é outro, né? Então, existe sim muito paciente também que mascara, né, outra comorbidade em virtude desses sintomas. Concordo. Realmente, às vezes a pessoa, ela na tentativa de saber o que tem, ela vai buscando, né, no Dr. Google, vai buscando no TikTok, e isso acaba... tem os dois lados, tem a parte boa, tem a parte ruim. Claro. A parte ruim é que a pessoa não tem o filtro de saber o que é. Então, ela começa a achar que pode ser aquilo e ela já chega preparada com isso, né? A parte boa é que você escancara a informação. Então, a informação tem que ser acessível. O que a gente só pede é para que as pessoas tenham responsabilidade ao transmitir as informações. Mas acaba sendo importante. Tem um caso meu mesmo. Eu lembro quando eu era pequeno, estava passando aquela novela, eu esqueci o nome, mas da menina que tinha câncer e raspou. Laços de Família. Aí teve. Menino, a gente ficou tão impressionado com aquilo que eu lembro de que estava meio fraco, a mente já fala, meu Deus, eu posso ter câncer. Posso ter câncer. Juro, eu cheguei no médico e falei, estou com medo de ser isso, aquilo, outro. Por quê? Porque tinha uma informação impactante ali e tinha passava alguns o tempo sintomas. todo, né? Assim, era fantástico, todo. Era tudo sobre a doença. E isso ficou uma sobrecarga de informação tão grande que eu pensei assim, putz, eu tô com isso. Aí que eu fiz? Fui ao médico, né, do pediatra, e falei assim, não,
nada disso, era outra coisa. Mas para você ver o impacto da mídia, né? Não tinha rede social na época, mas o impacto da mídia mesmo influencia essa questão mesmo da gente achar que tem alguma coisa. Então, achar é uma coisa, eu posso achar, mas eu tenho que procurar o profissional adequado para ter certeza do que realmente eu tenho. Com certeza. O que vocês percebem da qualidade do sono dos pacientes com TDAH? Eu vejo assim, o nosso problema, o problema da nossa sociedade hoje com o sono, ele está um problema de saúde pública, né? Pelo menos é o que são os principais distúrbios que eu pego no consultório. As pessoas com muita dificuldade de dormir, de manter o sono, de ter um sono de qualidade, e isso ligado a vários problemas. Mas o que vocês enxergam mais especificamente assim da qualidade de sono de uma pessoa com TDAH não tratado? Outra pandemia. Temos uma pandemia de problemas do sono e que não se restringe nem ao TDAH, né? Aliás, a saúde como um todo. É muito problemático hoje isso, porque eu falo com o paciente que o melhor estabilizador de humor é a boa noite de sono. É inegociável. Só que o que acontece, você concorda comigo, Thiago, é que muita gente acostumou a dormir mal. Então o povo chega, você pergunta assim, dormir bem? Dormir tudo. Mas quando você investiga, a pessoa, você pergunta assim, mas você começa a dormir assim rápido? Sim ou não? Mas o principal é, quando você acorda pleno, pleníssimo, né? Com uma boa noite de sono, tal. Não, parece que o trator passou por cima de mim. Ou acha-se, não, aquela pessoa está dormindo bem, porque ela está roncando muito, e tem aquela questão antiga, né? Nossa, roncou, tá dormindo, dá até inveja. Gente, a questão do sono é impressionante. Inclusive, já teve paciente que teve que ser retirado do diagnóstico de TDAH, porque quando foi ver, era um problema do sono, que foi tratado adequadamente, melhorou absurdamente. Muda a vida, né? Sem precisar do psicoestimulante, somente tratando a questão do sono. Então, isso é inegociável e está sendo negligenciado pela galera. Eu acho que é realmente isso que o Thiago falou. O sono, ele é um grande problema de saúde pública, né? A gente não é à toa que a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Muitas vezes o paciente chega para mim e diz, doutor, eu tô cansado, eu não estou conseguindo prestar atenção, ou muitas vezes eu estou perdendo rendimento no meu trabalho. E eu pergunto para ele, tá, mas como é que está o teu sono? Como é que está a tua alimentação? O sono nunca está bom, né? Muitas vezes é um problema, um estresse que ele está passando naquele momento, outras vezes o paciente tem um ciclo, né, sono-vigília alterado, muita questão de trabalho, né, envolvida, paciente que inverte o turno, isso gera realmente um desconforto muito grande. E eu sempre falo, se você não tiver um sono bom, como você vai estar bem no outro dia, né? Então, é a primeira coisa, eu acho que a gente tem que estabilizar esses fatores fundamentais, né? O Thiago, é a galera também da alta performance, né? Que quer empresariar, empreender e fala, meu Deus, mas tem que acordar, tem que fazer isso, aquilo outro, porque, nossa, 1/3 é muito tempo e o rendimento... A gente vai ter o rendimento o quê? No cemitério depois? Porque mata, você pode surtar, você pode comprometer sua saúde como um todo. Então, assim, sono, se você quer ser estratégico, comece dormindo bem. Eu falo muito com os pacientes, porque quando a gente vai tratar, né, várias comorbidades, qualquer delas que seja, quando a gente vai tratar essa comorbidade, a gente tem que pensar em tratar sobre vários pilares. Então, entra alimentação, entra exercício físico, a gente vai avaliar o uso de medicação, mas o sono é um pilar fundamental. E a gente muitas vezes não se atenta sobre essas questões, foi o que o Thiago até falou. Você também começou a falar sobre isso. Não são só as horas de sono. Se você acorda bem, se você durante o dia não precisa de estimulante o dia inteiro, porque muitas pessoas acham que dormem, durmo 8 horas por noite, não tem problema nenhum em pegar no sono, acordo no outro dia bem, mas fico o dia inteiro à base de energético, cafeína, pré-treino, e assim, para poder se manter acordado, se manter nessa alta performance. São pessoas, muitas vezes, que acordam a noite inteira, tem gente que acorda, tem um sono picado, acorda a noite inteira. Muitas vezes, quando vão tentar deitar e dormir, não conseguem pegar no sono, porque já ficam pensando que estão atrasadas para o outro dia, que acho que é uma coisa que a gente também tem que, né, pegar e pontuar muito. Gente, está atrasado em quê? Né? Vamos tentar colocar, nós temos só 24 horas por dia, ainda não aumentaram o número de horas por dia. Então, a gente também não pode aumentar o número de tarefas por dia que a gente vai fazer. E isso tem se tornado um grande problema. E isso também está gerando aquela necessidade por pegar no sono rápido à base de medicações.
suplementos, medicações, coisas mágicas para tentar mascarar o real problema relacionado ao sono. Né? Imagino que na prática de vocês também deve ser muito comum, né? Alguém querer já um remedinho para pegar no sono. Ah, doutor, não aguento mais, eu preciso dormir e me dá um remédio, porque depois eu ajeito o que tiver de ajeitar. Mas não ajeito o pilar, né? O principal. Exato. Se a pessoa, por exemplo, ela tem a apneia do sono, e aí, adora pedir, vou pedir à vizinha um Rivotril. Você pode piorar a situação. Então, essa questão da automedicação, porque é questão natural, ou que o fulano de tal faz isso, toma muito cuidado. Não tem erro, gente. É quando você pega, você entende o que está acontecendo e vai ao médico pedir ajuda para poder saber o que está acontecendo. Dar tiro no escuro pode ser um erro muito grande, pode comprometer a sua saúde. Custar a sua vida até, né? É o que a gente tem que sempre alertar, né? E ficar de olho mesmo levantar essa bandeira e ficar de olho nesse comportamento que muitas pessoas têm, né? Outro dia eu vi que você colocou no Instagram, você faz um trabalho incrível no Instagram, que eu acho assim, eu pontuo isso com as pessoas, com os pacientes, mas com as pessoas aqui em geral. Um transtorno psiquiátrico não tratado é uma tragédia. Eu sempre falo isso, eu tenho um amigo que fala isso e é uma tragédia. E aí, outro dia você colocou também sobre os transtornos alimentares, sobre compulsão alimentar. Quais são os transtornos que você mais observa nos pacientes, transtornos alimentares, nos pacientes com TDAH? É realmente a compulsão? Compulsão alimentar seguida de bulimia. Bulimia. Né? São, assim, muito, muito recorrentes. E, muitas das vezes, não é o paciente que traz a queixa. É quando a gente começa a investigar melhor, né? Destrinchar, porque eu falo que tem que ter um pilar, né? Tem a questão do sono, questão familiar, mas também você tem que ter uma consulta para falar a questão da alimentação e desse hábito. Muitas vezes aparece nisso e a pessoa não atina que pode estar com um problema. E o que é mais sofrimento ainda, né? Porque quando a gente pensa na compulsão e na bulimia vem toda aquela culpa, né? Depois daquele episódio de compulsão. Então, mais um sofrimento, mais um motivo, né, para tentar procurar ajuda. Né? E você percebe muito esses pacientes comendo escondido, tendo vergonha de se alimentar perto das outras pessoas. Nossa, é uma tortura para a pessoa, né? Porque sempre tem que estar escondido, esperar o momento de alguém sair de casa, pra né? poder comer. Eu não vou comer com a família, não, eu vou comer no quarto. Então, sempre a pessoa tem esses refúgios. Quando a gente começa a pontuar, ela fala, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Então, ela faz isso sem perceber. E quando vai ver, gente, realmente tem alguma coisa de errado. Porque muitas vezes também a comida para a pessoa, ela acaba funcionando naquele momento como se fosse um medicamento, né? Então, quando você vai destrinchar isso, tem muita coisa por detrás, muitas vezes acaba sendo como se fosse um remédio. Só que é que está destruindo a pessoa, porque não é dessa maneira, né? Então, isso acaba trazendo à luz e a pessoa acaba se sentindo frustrada por, às vezes, nem ter percebido isso. É verdade. Às vezes passa despercebido, né? Principalmente essa parte da vergonha, do comer escondido, de não querer que ninguém veja. Quer fazer alguma pergunta? Tá me olhando assim? Não, as minhas perguntas, elas são muito, assim, direcionadas ao TDAH mesmo, né? Eu não tenho o consultório de nutrologia, então eu não tenho essa vivência da parte alimentar, dos distúrbios alimentares. Mas o que eu vejo, assim, o que eu observo muito são os pacientes que já chegam no consultório pedindo medicação, sabe? Então, o diagnóstico, ele é compatível, o paciente fecha critério, fecha, mas ele não quer tentar modificar, né, o estilo de vida dele, ele não quer adotar certas rotinas. A gente sabe que a psicoeducação, ela é fundamental, né, para a modificação de resultado. Eles querem o remédio, né? Então eu queria saber um pouquinho o que tu acha a respeito disso, como é que é a tua rotina, como é que tu lida com os teus pacientes. Essa questão do medicamento, eu falo que o remédio, apesar de ser demonizado por muitas pessoas, salva vidas. Então, usado da maneira correta, no tempo certo, dosagem, né, correta para o paciente, vai salvar vidas. Porém, lembrar que é mais uma ferramenta, não é tudo. Porque acontece, a pessoa pode ter até aquele boom inicial, acho que deve ter visto, né? Nossa, parece que eu saí do vinagre pro vinho e tal, mas depois de um tempo começa a ficar frustrada. Nossa, mas parece que não está naquele efeito do início e tal. Mas quando a gente vai investigar, ele não está no processo de reabilitação.
achando apenas que é tomar o medicamento. Não é assim. Então, se você não fizer a psicoterapia indicada para aquele momento, a atividade física, a ver a questão do sono familiar, a própria aceitação de algumas limitações, né, que o problema pode trazer também, você não tem um acompanhamento completo e vai ficar frustrado. Então, só o medicamento por si só vai ser um tiro no pé. Pode ser até o tão milagroso do início, mas depois acaba vindo a frustração. Então, tem que ser o combo, senão não vai funcionar direito. E é aquilo que a gente fala muito, né? Sobre ter um plano de ação. É um plano, é todo um tratamento. Não é numa consulta. Muitas vezes as pessoas acham que vai fazer uma consulta com o psiquiatra, com o neurocirurgião, com a nutróloga, vai fazer uma consulta, vai ser prescrito um medicamento e depois é só ficar renovando aquele medicamento que está tudo certo. E não é assim. Né? Não é assim, a gente tem que fazer, né, com que as pessoas entendam, e isso é cada vez mais importante, que são vários pilares, várias ferramentas nesse tratamento que a gente pode usar e devem ser usadas. Em cada momento, a gente vai pesar mais num tipo de estratégia do que em outro, né, em outro tipo de estratégia, mas que não é uma consulta milagrosa, não é um encontro de vez em quando, para ir lá renovar o medicamento como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes eu tento explicar isso para os pacientes, que não é sacanagem, não é má vontade. E isso aí é porque é maléfico para o tratamento dele. Né? O tratamento envolve todos esses pilares e eles têm que ser bem trabalhados. Se faltar alguma coisa, se é um paciente que só vai lançar a mão, só vai usar a medicação, mas não vai querer realmente mudar o estilo de vida, não está pronto, não está preparado para se atentar ao sono, para tentar regular, porque é um exercício, né? O sono não vai mudar do dia para a noite, não é assim, mas ele tem que estar disposto a passar por aquilo que tem que passar, é a autorresponsabilidade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente colocar essas cartas na mesa e chamar ele e se for um paciente, se for um adolescente, uma criança, chamar a família junto. Exato. Né? Para abraçar essa causa como um todo. Sim. Né? O Tiago, fala em família, como você trabalha muito com a criança, a resistência, às vezes, da família com relação ao tratamento, ao medicamento em si. Às vezes, quando a gente vê que realmente há uma necessidade, às vezes a mãe, e principalmente às vezes o pai, fica meio arredio, né? Como é que você tem visto isso na sua clínica? Eu acho que assim, existe, né? É uma realidade, isso que você falou, porque a gente pensa que é um remédio de sistema nervoso, né? Não é simplesmente um remedinho para dor, um remedinho para febre, é um remédio que vai mexer a nível de sistema nervoso. Então existe, às vezes, uma resistência. Às vezes eles perguntam, mas não tem algo mais natural, né? É uma coisa que eu sempre, eles acabam me perguntando. Eu tento explicar que existe uma falta, né, no cérebro que ela só vai ser suprida com um medicamento. E é dessa forma que o resultado ele vai aparecer. Mas, claro, existem os dois lados, né? Eu sempre acho, a medicação ela é boa quando é bem indicada. E eu também tenho esse outro lado, né, fugindo um pouquinho da pergunta, dos pacientes que já querem o remédio na hora e às vezes é para o efeito aditivo, né? Então, por que isso tem que ser tomado tanto cuidado, né? Porque às vezes esses pacientes eles buscam o remédio por um efeito secundário, né? Isso é uma coisa importante também. Veja, falando do efeito secundário, a gente pensa muito no Venvance, né? Eu recebo muitos pacientes que querem emagrecer usando Venvance, querem um Venvance de pré-treino. E aí não entendem, né, as reais indicações dessa medicação, né, na nossa prática médica. Quais seriam essas reais indicações? Eu tento explicar. Né? Você não tem um diagnóstico de TDAH, você não tem um diagnóstico de compulsão alimentar, que é uma indicação. Então, assim, fazer o uso de uma anfetamina para fins de... eu preciso emagrecer uns quilos, eu preciso treinar melhor, não é um pré-treino. Né? A gente tem que pensar nessas questões relacionadas ao efeito aditivo. Então, temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade, né? Sim, e a pessoa com TDAH, ela tem um risco maior de problemas de dependência química, né? Por várias questões, né? Então, tem a questão do próprio sistema de recompensa, a questão das frustrações, autoestima, né? Então, são vários fatores que podem levar a isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, então,
com a medicação, porque ela, assim, vai ser extremamente útil, mas nunca esquecendo dessa questão da dependência química, né? E até a questão de bula mesmo, a pessoa que ela já é dependente químico, né, que não teve a oportunidade de tratar antes, a gente tem que usar outros artifícios para poder ajudar na reabilitação. Então, é muito complexo quando a gente pensa em dar o medicamento. A gente tem que realmente ver se tem essa questão do ganho secundário, o que a pessoa tem o histórico dela, porque isso pode impactar negativamente se for com o intuito de apenas querer o efeito, né, daquele momento de ficar mais atento, ligado, mas esquece os prejuízos da saúde que isso pode causar ao longo do tempo, porque você não está tratando a causa em si. Você falou de dependência química e eu lembrei de uma paciente que eu atendi há pouco tempo. Ela tem um diagnóstico de TDAH, já assim, também desde a infância. Tá com um tratamento assim, ela tá bem bonitinha, sabe, no tratamento. E aí ela tá fazendo um acompanhamento comigo e chegou a me perguntar assim: doutora Ana, eu ouvi falar que eu não posso beber de jeito nenhum. Mas assim, eu sou tão tranquila, eu bebo tão socialmente. Será que eu posso beber? Aí eu mandei para ela um post que você fez sobre o consumo de álcool no paciente com TDAH. Eu falei, olha, eu vou te mandar um post que o meu amigo psiquiatra fez, que não é seguro, em hipótese alguma, um paciente que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, como você tem, fazer ingestão de álcool. Não existem doses seguras. Se você não se sente mal, se você acha que você bebe socialmente, aí é uma coisa sua. Mas como médica, eu não posso te induzir a achar que isso é seguro, porque em algum momento pode não ser. Qual é, né, na sua prática, o que você tem visto assim, de desfechos de pacientes com transtornos, né, não só o TDAH, mas com outros transtornos, que fazem uso de bebida alcoólica, de outros tipos de drogas, né, lícitas ou ilícitas? O álcool é a droga lista, né, mais consumida no mundo e também a que tem o número recorde de mortes, tanto diretamente quanto indiretamente. Nós temos um peso muito grande da cultura, né? Então, se você vir uma pessoa que está usando a cocaína, se ela vir e fala, parei de usar, o povo fala, a pessoa vir e fala assim, não estou bebendo, o que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Que palhaçada é essa? Não vai sentar? Então, é uma questão cultural muito forte, assim como tinha com o cigarro na década de 50, aquele cinema francês, né? Que é coisa chique e tudo, e quando você vai ver, é uma tragédia total. Então, realmente, não temos doses seguras, a questão do álcool. A pessoa que tem transtornos mentais, ela tem um risco maior de poder ter a dependência química. Lembrar de que não precisa ser alcoólatra para ter problema com álcool. Então, você pode beber de vez em quando e ter o problema com álcool também. A palavra socialmente já fala muito, socialmente, mente. Quando você vai investigar, a pessoa está mentindo, tem algo a mais. Então, é extremamente importante lembrar de que o álcool, apesar de você pode falar o que for, tá na família, sai com os amigos e tudo, mas é uma droga. Tem até a frase, né? Álcool e droga, eu gosto de falar assim, álcool e outras drogas, porque é uma droga também. Então, se você já tem um transtorno mental, acho que não vale o risco de usar o álcool e nenhuma outra droga. Porque você é uma roleta russa. Porque se acontece alguma coisa, se dá ruim, dá ruim mesmo. Né? E é até interessante que tem assim, pacientes que têm um TDAH bariátrico, querendo beber também, entendeu? Assim, já piorou a situação. Piorou a situação. Entendeu? Então, mas eu tenho a comemoração e tudo. Eu falo uma coisa, se você precisa do álcool para poder sentir feliz, tem alguma coisa errada. Você não está sendo feliz plenamente. Então, é extremamente importante reavaliar isso. Não podemos ser negligentes e falar assim, beber de vez em quando, comemoração. Não, nós não temos respaldo científico para isso. E muitas vezes eles nos buscam para tentar dar esse aval, né?
né? Não, pode beber tranquilamente que não vai ter problema nenhum. Como é que a gente vai assegurar isso? Geralmente é a última pergunta, né? E aí, doutor, mas pode beber? Pode beber? Eu posso beber usando esse remédio? Você recebe muito essa pergunta? Direto, Não, direto. dia de sábado, não, sábado é o dia recorde dessas perguntas no meu Instagram e no meu WhatsApp. Eu posso beber tomando esse remédio? Doutora, eu posso suspender esse remédio hoje para eu poder beber? Porque vai ter uma festa e aí eu queria saber se eu posso não tomar o remédio porque ele interage com o álcool. O que você responde num caso desse? Eu falo, você vai suspender o álcool, né? Para não deixar de tomar o remédio. Não, eu falo assim, o tratamento ele tem que ser acordado, né? Tem que ser compactuado. Então, você tem que estar ciente dos riscos. Por exemplo, eu tenho um paciente que falou, não vou abrir mão de usar a maconha. De fumar maconha, diminuiu e tal, mas eu não quis. Então, ele está toda consulta, ele está ciente, eu sempre reforço isso, a decisão final é dele. Então, assim, você aprenda, né, sobre o que pode acontecer, mas está avisado. Então, assim, a gente não quer usar moralismo, não é ser questão de moralismo, isso não. A gente quer que você tenha uma saúde plena, porque o sucesso do médico é o sucesso do paciente e da sua família. Claro. Então, a gente está interessado nisso, nessa reabilitação. Se você está mal, a gente está mal também. Então, é extremamente importante isso. Então, lembrar de que o álcool, ele entrou... Por isso que eu falo, é um vilão muito grande, porque ele entrou na cultura e o trem está enraizado, que é de geração em geração. Só que tem um problema muito grande. Mais 3 milhões de pessoas morrem algo no mundo. No mundo, né? Entendeu? Hoje não sabe a questão de acidente de trânsito, a questão do suicídio. Então, assim, aumenta muito. Eu só não vi dar problema com álcool na córnea. O resto... o resto, tipo assim, desde que você põe a boca, gente, até o final, é extremamente lesivo. Eu falo com os pacientes, eu tenho pacientes que muitas vezes estão usando alguma medicação e que interage, né, com álcool. E aí eles me perguntam, eu suspendo a medicação porque eu quero beber. E aí, assim, a gente tem que ser honesto com o paciente e eles com a gente. Eu fico até mais feliz quando o paciente é honesto comigo e me fala que vai beber, porque tem uns que fingem que não vão beber e depois dá ruim. Então, eu falo, você quer beber? Você está assumindo um risco. Pode ser que você jogue o seu nome no lixo, vai desonrar a sua família, perder sua dignidade. Pode acontecer um monte de coisa. Pode não acontecer nada? Até pode. É o caso da roleta russa. Mas se acontecer, você já sabe. Né? Então, se você brigar com alguém, você perder seu réu primário, se você desonrar seu nome, sua família, aí você já está avisado. Mas eu não posso falar, não vai usar um medicamento para você beber. Isso aí, né? Como é que a gente chega e fala uma coisa dessa? Não vai usar, você suspende para você beber. Se começar a normalizar que vai beber todo dia, tem um evento todo dia, não vai usar o remédio nunca mais, não vai usar a medicação nunca mais. Né? E que tipo de saúde vai ter? Né? Que benefício vai ter para a vida beber todo dia? Né? Ou com essa constância, né? Que as pessoas estão... Isso não é só com álcool também, né? Eu vejo com qualquer tipo de droga que é medicação, né? Eu falo para o paciente, eu posso ser o melhor médico, mas se você não for o melhor paciente, não vai fazer diferença nenhuma no seu tratamento. Porque a aderência, né? É o responsável pelo seu sucesso. Então, eu posso dar o melhor remédio, eu posso prescrever a melhor terapia, mas se você não aderir a essas coisas todas, não vai funcionar. Eu acho que nesse papel que entra também o álcool, né? É uma consciência. Muitos pacientes que têm, né, interação sistema nervoso, trato muito paciente que tem convulsão, epilepsia, eles perguntam, mas eu nunca vou poder beber? Eu digo, olha, se você quer se tratar, não, né? Você não pode, porque isso realmente vai aumentar o risco da sua doença. Então, você pode ter um evento que você não quer e pode se machucar e machucar outras pessoas. Então, isso entra para qualquer tipo de problema. Eu acho que é importante reforçar isso. Sim, e lembrar de que a adesão, a pessoa faz o tratamento, não fazer ou fazer mais ou menos, o fazer mais ou menos equivale a não fazer. Não fazer. Isso aí. Entendeu? Então, tem que deixar isso claro. A adesão parcial equivale também a não fazer. Então, uma coisa que eu detesto, chama-se gambiarra. Gambiarra, mexe ali e tal. Não vou fazer isso. Remendando. Não, é uma escolha. Você quer ter saúde? Você quer estar bem? Faça o tratamento direito, como é o protocolo. Faça bem feito, né? Não faça de qualquer jeito.
Nós estamos quase chegando aqui no finalzinho. Já? Você acredita? Faltam menos de 4 minutos. Queria saber de vocês, se vocês têm, né, algo que vocês querem acrescentar, algo que eu ainda não perguntei. Eu ia falar um pouco sobre essa questão do relacionamento, porque eu vejo que você pontua muito isso no paciente com TDAH, os prejuízos no relacionamento que as pessoas com TDAH não tratado, né? Eu vejo você falar causa de divórcio, de problema no trabalho, problema com os amigos, Problemas né? financeiros, porque devido à desorganização financeira, né? A impulsividade, às vezes a fala mais agressiva, tudo isso desgasta o relacionamento. Eu até falo, mulheres, antes de separar do esposo, leve ao psiquiatra ou ao neuro para poder dar uma avaliada, porque se for transtorno mental, a gente consegue dar um jeito. Dá para tratar. Dá para tratar. Se não for, aí você você larga. Como diz, né? Se for, a gente trata. O que for tratado, a gente trata, né, Thiago? É isso aí. O que não for... Aí lamento. Tem algumas coisas que você querem falar? Não, eu acho que assim, o mais importante, né, eu acho que o recado que tem que ficar é que apesar da informação ela ser amplamente difundida, e eu acho isso positivo, né, o Thiago tem uma rede social aí que é fantástica, que dá muita informação, mas a gente precisa ter o profissional de referência, claro, né? Se existe a suspeita, ótimo, eu já tenho algumas informações ali na rede social, mas eu preciso ter a opinião do especialista. Isso vale para o TDAH, isso vale, né, para os distúrbios de obesidade, né, transtornos da minha área também, cirúrgicos ou não, né, dor e tudo mais. Você precisa ter a opinião do especialista, porque só ele vai poder te direcionar da melhor forma e com segurança, né? Eu acho que para mim isso é o principal. Sim, e eu sempre falo, né, o lema meu hoje está sendo assim, a pessoa tem que ser inconformado. A gente tratar os transtornos mentais de uma forma geral, né, seja de TDAH, transtorno de ansiedade, depressão, bipolaridade, como questão realmente de saúde, e que o chique é você estar estabilizado, o chique é você estar tratado, não conformado em ver uma vida medíocre, que o transtorno mental pode aprisionar aquela pessoa, mas é literalmente aquela máxima, né, hope recovery, né, esperança e superação. Então a gente tem que buscar realmente o psiquiatra, o psicólogo, o nutri, toda a equipe multiprofissional está pronta para poder ajudar nesse processo de reabilitação, desde que a gente queira estar nesse processo, ser uma pessoa melhor. Então, não podemos conformar nisso, temos que sempre lutar em prol da nossa estabilidade. E a gente consegue ajudar a nossa família, ajudar a sociedade, ser uma pessoa cada vez melhor. Com certeza. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que não é fácil a gente tentar conciliar a agenda, né, para estar aqui. 1 hora de conversa passou voando. Passou bem rapidinho. Terá parte 2. Teremos partes 2 e 3 e várias outras. Já estou com muitas ideias para a gente poder fazer, assim, sabe, um projeto bem legal. Aqui no estúdio tem como a gente fazer um projeto bem legal para os pacientes, para quem nos segue. Dá para a gente dar uns spoilers para o pessoal aí a longo prazo, mas vamos combinar as outras partes. Deixem aqui pra gente as suas redes sociais, como é que o pessoal faz para poder achar vocês, né? Contato, se é melhor pelo WhatsApp, pelo Instagram, TikTok, conta tudo aí pra mim. Pode começar, vai você Vamos primeiro, lá, então. Thiago. Meu nome então é Thiago Hesker, é difícil, mas se procurarem aqui eu tenho certeza que vai ter o nome. E pelo Instagram, NeuroBH, agora atendimentos em Belo Horizonte também. O meu, né, Thiago Rodrigo, vai estar tanto o Instagram, o TikTok, eu tenho o mesmo arroba Thiago, com TH, Thiago Rodrigo Psiquiatra, né? E lá tem as informações sobre consultas, né? Tudo que você precisar para ajudar nesse processo de reabilitação. Maravilha, meninos, muito obrigada. Boa tarde, né? Hoje a gente está aqui gravando no Boa Tarde, viu, gente? Não sei que hora que vocês vão nos ouvir, mas muito obrigada pela presença de vocês. Vamos marcar a parte 2, 3 e ad eterno, hein? Foi muito legal. Passou muito depressa o nosso bate-papo. Valeu demais, viu? Obrigada. Boa tarde.